Em 26 de julho de 2002, minha irmã do meio, então com 39 anos, veio a falecer em um trágico acidente de carro. Foi uma dor muito grande que abateu-se em nossa família, que já era bem reduzida, ficando somente assim com meus pais, minha irmã mais nova e eu. Passando-se alguns meses, mais precisamente em dezembro de 2002, eu estava a ponto de enlouquecer pensando em tudo o que havia acontecido. Como era trágico meus sobrinhos ficarem órfãos e tantas outras coisas que rondam nossa mente. Em um domingo à tarde, meu filho, o mais velho deles, com 6 anos, estava na casa de uma amiga e minha filha, com 2 anos, estava dormindo. Depois de limpar a casa, deitei um pouco na cama. Eram mais ou menos umas 2:30 da tarde. O sol estava muito quente. Já era verão. A janela do meu quarto estava entreaberta, deixando assim entrar bastante luminosidade. E a TV estava ligada. Estava cochilando, mas de repente a voz de uma mulher cantando acabou me acordando. Quando abri meus olhos, ali estava minha irmã, parada. Minha irmã, que já havia falecido, parada bem no pé da minha cama. Sentir naquele momento meus olhos ficarem estalados. Então, ela deitou-se, debruçando um pouco sobre mim. Ela usava uma camisa vermelha de gola alta e uma calça black jeans. Cheguei a ver os detalhes da costura do bolso da calça. Ela também estava de cabelo solto e com uma franjinha. O seu cabelo brilhava muito. Então, eu cheguei a falar com ela e perguntei: "Mas Lilian, você não já morreu?" Ela, sorrindo, logo balançaria a cabeça e em seguida responderia, dizendo que não. "Eu tô aqui. Eu não morri." Então pensei, se ela realmente estava ali, eu poderia tocá-la. Fui me levantando bem devagar para beijar o seu rosto. Mas quando fui chegando alguns centímetros próximo a ela, vi minha irmã se desfazendo aos poucos em uma espécie de nuvem cinza. Aquela nuvem era menos espessa do que a fumaça de um cigarro, mas se parecia muito com o nevoeiro cinza. Aí sim pulei da cama com aquela sensação de estar caindo de um lugar muito alto. E quando me dei conta, eu já estava sozinha em meu quarto. E tudo parecia estar como antes desse contato com o espírito de minha irmã acontecer. Mas tenho certeza de que aquilo não foi um sonho. Eu vi ela. Eu tenho certeza disso. Acreditem, muitas pessoas próximas à família já relataram que sonharam com minha irmã, dizendo que não havia morrido, assim como me disse. Minha irmã era extremamente teimosa e acho que até hoje ela não se conforma com a forma estúpida na qual ela veio a falecer. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, meu pai e minha madrasta foram morar em uma casa na qual eles estão morando até hoje. A casa não era velha e nem parecia ser assustadora. Um pouco depois que eles se mudaram para lá, eu fui passar um final de semana com meu pai. Até aí, tudo normal, nada de estranho. E foi assim durante o dia todo, até que eu resolvi tomar banho. E isso já era à noite. Quando eu estava no meio do banho, eu ouvi o som de um bebê chorando. Achei aquilo estranho, já que aquele som parecia estar vindo de dentro da casa. E meu pai não tem filho pequeno. Mas ignorei aquilo e continuei com meu banho. No dia seguinte teve aquele almoço de domingo. No meio da tarde, deu vontade de me aliviar.
um pouco desse almoço e fui eu para o banheiro. Depois de um tempo dentro do banheiro, ouvi novamente o som daquele bebê chorando. E aí então comecei a prestar atenção. Aquele choro que era ouvido por mim, bem baixo, parecia estar vindo mesmo de dentro do banheiro. Eu acabei de fazer aquilo que havia começado e saí de dentro do banheiro o mais rápido possível. O tempo foi passando e a cada vez que ia passar o fim de semana na casa do meu pai, quando eu usava o banheiro, sempre ouvia aquele choro. Eu até cheguei a comentar com meu pai e minha madrasta sobre o que estava ouvindo, mas eles juravam que nunca haviam ouvido nada. Uma vez estava escovando meus dentes, quando de repente aquele choro de bebê começou. Foi aí então que saí correndo e chamei meu pai e minha madrasta para que eles pudessem também ouvirem. Mas quando voltei com eles para lá, aquele choro já não era mais escutado. Aquilo já estava começando a me assustar. Então eu decidi que não iria mais usar aquele banheiro. Eu comecei a tomar banho no banheiro que meu pai usava. Mas sempre que precisava usar aquele banheiro, ele estava ocupado, seja por meu pai ou por minha madrasta. Eu tinha 3 opções: ou esperava, ou usava um pequeno banheiro que ficava do lado de fora da casa, na área de serviço, ou voltaria a usar aquele banheiro que o choro do bebê era escutado por mim. Foi quando minha madrasta resolveu que iria conversar com meu pai para que o banheiro que aquele choro do bebê era escutado fosse reformado. Na opinião dela, seria interessante juntar os 2 banheiros, o que eles usavam e aquele que eu usava antes, e fazendo assim somente um banheiro grande naquela casa. E foi exatamente isso que eles fizeram. Quando a reforma começou, os pedreiros fizeram um buraco no chão daquele banheiro que eu usava, o mesmo que eu escutava o choro daquele bebê. Fizeram um buraco para fazer uma banheira. Só que quando eles estavam cavando, acabaram achando um caixote de madeira. E dentro desse caixote havia um esqueleto de um bebê. Eles ficaram assustados e chamaram o meu pai imediatamente. E o meu pai acabou chamando a polícia. A polícia acabou levando os restos mortais daquele bebê para fazer exames. Eles também fizeram uma investigação sobre esse caso. Fizeram perguntas para os vizinhos e também para os antigos moradores da casa. Mas ninguém sabia nada sobre esse caso. Ninguém havia perdido um bebê, ou sequer sabia de alguém que havia perdido. Fato é que ninguém descobriu nada sobre aquele bebê. Mas também é fato que após os restos mortais daquele bebê sair debaixo da terra daquele banheiro, nunca mais escutei choro de bebê naquela casa. Eu moro em uma casa que fica perto de uma outra casa, onde coisas horripilantes aconteciam. Nessa casa, um homem chamado Carlos morava com sua empregada chamada Miranda. Miranda era muito boazinha e também muito esforçada, até que acabou se envolvendo com um rapaz chamado Romeu, de caráter duvidoso. Romeu, com inveja da riqueza que Carlos tinha, acabou mandando Miranda, a empregada, roubar coisas valiosas da casa. Daí em diante, ela começou a roubar tudo que havia de valor na casa. Até que um dia Carlos acabou descobrindo o que Miranda estava fazendo e ameaçou denunciá-la à polícia. Miranda, assustada, contou tudo ao namorado Romeu, que a aconselhou a matar seu patrão, Carlos. Miranda, com muito medo de ser presa pela polícia,
decidiu colocar veneno no chá que Carlos tomava. E ao beber aquele chá, Carlos veio a falecer, envenenado. Alguns anos depois, uma viúva chamada Isabel, que também era minha ex-vizinha, se mudou para aquela casa com seus 2 filhos, Maria Eduarda e Pedro Henrique, que eram meus amigos de escola. Dona Isabel, com medo de deixar seus filhos na casa, quando ia fazer plantão no hospital que trabalhava, resolveu contratar uma babá para tomar conta deles. E sem saber, acabou contratando nada mais, nada menos que Miranda, a assassina de seu ex-marido. Logicamente que Dona Isabel contratou Miranda sem saber da história que havia acontecido envolvendo seu ex-marido, Miranda, e seu namorado, Romeu. Com o passar do tempo, Maria Eduarda e Pedro Henrique sentiram que coisas estranhas aconteciam naquela casa. Na escola, eles me contavam que juravam que viam um homem negro sentado na cadeira tomando chá. Miranda, já viciada em roubo, furtava as coisas da casa. Um dia, Maria Eduarda pediu a Miranda que servisse um chá a ela. Quando Maria Eduarda foi tomar o chá, a xícara caiu de sua mão como se alguém tivesse puxado à força, impedindo que ela tomasse aquele chá. Alguns dizem que foi o espírito de Carlos, pai de Maria Eduarda. Irritados, Maria Eduarda e Pedro Henrique acabaram indo se trocar para irem à escola. Quando Miranda estava juntando os pedaços espatifados da xícara no chão, ao se levantar e se virar, deu de cara com o espírito de Carlos, bem à sua frente. Por incrível que pareça, eles ficaram discutindo, e o espírito de Carlos ficava ameaçando Miranda. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa a ela, Miranda pegou uma faca que estava em cima da mesa e acabou tirando a própria vida. Quando Maria Eduarda, Pedro Henrique e Dona Isabel chegaram e viram Miranda no chão, já era tarde demais. Os 3 acabaram se mudando daquela casa para bem longe dali. Quando essa história aconteceu, eu tinha 12 anos. Agora tenho 45. Nunca mais vi Maria Eduarda, Pedro Henrique e Dona Isabel. Alguns dizem que o espírito de seu Carlos acabou sendo libertado após a morte de Miranda. Mas muitos vizinhos alegam que o espírito de Miranda e seu Carlos ainda continuam vagando por aquela casa, já que muitos alegam terem visto esses 2 espíritos.